Olá, muito boa tarde. 17 de outubro, Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. Uma iniciativa da ONU que pode correr o risco de se juntar a um conjunto vasto de efemérides que ao longo de cada ano preenchem o calendário, sendo por vezes pouco consequentes. Neste programa analisamos o problema a partir da perspectiva da CAIS. É para isso o nosso convidado, Henrique Pinto, diretor executivo desta associação. Muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. É de facto só uma efeméride deste dia 17 de outubro? Bom, eu gostaria que não fosse apenas um dia que se celebra como qualquer outro e depois no dia a seguir volta tudo ao normal. É um dia que está connosco já desde 1987, foi depois agarrado pelas Nações Unidas. Eu recordo que quando voltei a Portugal, há já, portanto, 10 anos, este dia era muito pouco celebrado aqui no país, quando fazia-se qualquer coisa... Era desconhecido, praticamente. Sim, havia uma outra organização que se reunia para fazer qualquer coisa junto à Laje, que é uma réplica daquela que está no Trocadero de Paris, ali na Rua Augusta, aqui em Lisboa, e ficava-se muito por ali, portanto, e creio que até muito também pelo esforço e pelo trabalho da CAIS nestes últimos anos à volta deste dia, que muito mais tem feito, com o objetivo de mobilizar, tornar as pessoas muito mais conscientes acerca deste problema, que é grave, em Portugal, na Europa, no mundo. A crise internacional trouxe certamente uma gravidade maior. Estamos a empobrecer muito mais do que aquilo que já estávamos. Aliás, os noticiários destes últimos dias têm dito que o Portugal de hoje é um Portugal muito mais pobre do que há 10 anos. E há 10 anos não estávamos ainda no meio desta crise, como estamos neste momento. Portanto, alguma coisa tem por ainda a falhar. E, portanto, para dizer, como uma resposta... haverá muitas coisas que vão acontecer e estão a acontecer no dia de hoje no país e que se prolongarão ainda nestes próximos dias, mas eu gostava que não fossem meros debates, mera troca de ideias, mas que passássemos a projetos, a caminhos concretos, que se pudéssemos avaliar o que falhou, o que está mal, o que tentámos fazer e não foi possível, e o que é que hoje temos diante de nós como caminho que poderá trazer, aliviar os níveis de pobreza aqui e no mundo inteiro. Desde logo poderá haver aí um erro metodológico à partida de tratar este problema e ver de que forma é que ele se pode ultrapassar a partir dos gabinetes? Eu creio que há, nestes últimos dias também em Portugal, e quando o país se compara à Grécia e se vai buscar a Irlanda também e outras situações, e alguém dizia, nós não nos manifestamos, não nos iremos manifestar contra nada ou contra ninguém porque continuamos indiferentes. Aquela ideia de que o país é um país de brandos costumes e por trás desta brandura está uma indiferença que eu continuo a acreditar e muitas vezes a debater como um dos fatores causais, porque a pobreza enquanto fenómeno persistente no país não se resolve, não se alivia, não se reduz. E portanto é um fenómeno, é uma questão que não está na agenda de quem, tendo poder para resolver, decidir, tomar decisões e puxar para a frente, não faz. Nós estamos na agenda dos políticos, mesmo às vezes na própria agenda de instituições sociais, organizações no terreno, a pobreza não está como prioridade. Vamos fazendo, vamos remendando buracos e bolas que têm que novamente encher-se e vamos pondo pensos ali e além, vamos dando as sopas, as calças, as camisas, a roupa, encaminhando pessoas para serviços de saúde, mas não estamos a ir à causa dos problemas. E, portanto, aqui há indiferença, há uma tolerância que não é certamente propícia à erradicação da pobreza como tal. De que forma é que os pobres são considerados na análise e na... Pessoas de segunda, de terceira... Na procura de soluções para o problema? Sim, ainda nestes dias eu estava até com a Misericórdia de Lisboa, com a Grace, estávamos numa reunião de preparação, um fórum que vai acontecer em Lisboa em novembro, sobre empreendedorismo, soluções de empregabilidade para as pessoas. E um dos temas sobre a mesa era que, de facto, quando alguém se candidata, as empresas e outras tantas pessoas cheias de estereótipos, continuam a selecionar para os seus postos de trabalho livres um determinado tipo de pessoa, marginalizando outras, nomeadamente pessoas numa situação de pobreza, não são, frequentemente, regularmente, tidas nem achadas para preencher qualquer tipo de espaço. E, portanto, mesmo aí o trabalho da CAIS nestes últimos anos tem sido nós próprios de criar soluções de emprego e estamos a apostar em lavagem de carros a seco, em engraxadoras, na venda da revista, que é sempre o primeiro projeto da CAIS desde 94, como soluções quando as empresas não fazem espaço a uma mancha de população, a grupos de população empobrecidos, porque cheiram mal, porque não têm dentes, porque não têm escolaridade. E todo este tipo de população sem escolaridade, sem dentes,
como uma imagem que não é uma imagem de manequim, que hoje muitas vezes se privilegia em relação a outras imagens. Esta gente, candidatando-se a um posto de trabalho, vão sempre ser preteridas, portanto, marginalizadas, ignoradas. Aceitamos aquela que é a figura, ou que são as figuras, e as qualificações de pessoas que achamos fazerem um sucesso das empresas neste momento. Este envolvimento de muitas organizações na luta contra a pobreza pode correr o risco de se reduzir muitas vezes a uma distribuição de fundos disponíveis? Pode infelizmente, pode, e eu creio que a situação que se vive hoje no mundo atualmente, o facto de muitas vezes dizermos, respondendo a uma pergunta imediata, porque não fazemos mais, e alguém nos responde, não temos recursos. Portanto, não havendo recursos, nós que começamos há uns tempos mesmo em Portugal a fazer um trabalho de empoderamento ou de empowerment, de capacitação de pessoas, estamos novamente a descer para degraus de onde saímos como existencialistas. Portanto, estamos novamente a voltar para soluções de sobras. Os hotéis, os restaurantes mobilizam-se no sentido de disponibilizar o que sobra do dia para dar a quem precisa. Os medicamentos, com 6 meses ainda de prazo, são dados a quem é pobre gratuitamente. Eu às vezes até digo porque é que esses aí não são adquiridos a custo pelos ricos, deixando aqueles que têm validade a 100% para os pobres, gratuitamente. Porque estamos aqui também a criar sistemas aos quais eu às vezes chamo de apartheid social, porque estamos cada vez mais a viver num país onde criamos serviços para quem é pobre a custo social e temos serviços para quem é rico a um preço que os ricos podem pagar. E isto divide o país, fratura o país, coloca pessoas, como estava a dizer há pouco, numa situação de segunda, terceira classe e outras em primeira classe. Qual será a atitude a levar por diante? Nós não temos aqui que desistir. Eu costumo dizer, haja crise ou não haja crise. A pobreza é um problema. E ele tem que ser considerado um problema grave na casa de cada cidadão português ou de residente em Portugal. E temos que rasgar as vestes, como fazíamos antigamente, até ao nível mais de uma tradição judaico-cristã. Temos que rasgar as vestes quando nos apercebemos que no meio de nós, na nossa comunidade, há uma pessoa que vive na indigência. Não podemos permitir isso. Haja menos batatas, haja menos cenouras, haja menos dinheiro na nossa carteira. Nós temos que fazer chegar. E aqui temos que reconstruir novamente as comunidades, porque as comunidades deixaram de existir. Eu vivo na Ajuda em Lisboa, onde não há sentido de comunidade. A comunidade deixou de existir. E, portanto, não havendo comunidade, nós vamos nascendo e vamos nos desenvolvendo de uma forma muito selvagem. Cada um desenrasca-se como pode e acha que deve. E nós temos que novamente recuperar o valor da família, o valor da comunidade e o valor da aldeia, das vilas, das cidades. E que todas estas pessoas não permitam que, vez alguma, em nenhuma altura do ano, haja gente que de facto viva mal. Temos que ser capazes de partilhar, ainda que tenhamos pouco, como agora, partilhar o pouco com quem tem menos ainda do que nós. Portanto, podemos chegar aqui a esta conclusão, que o problema da pobreza não se resolve com programas, não se resolve com anos europeus, com dias de erradicação. Não. Há uma mudança cultural e de mentalidade que é preciso levar por diante? Paradigma, nós temos que ser coesos, quando falamos de solidariedade, temos que ser determinados, temos que decidir e fazer um caminho concreto. Temos que ir pelas políticas, quer dizer, nada se muda por decreto em país algum, mas os decretos e as políticas ajudam, certamente, e temos que ir por aí, os direitos têm que ser salvaguardados, os deveres também, e portanto não podemos simplesmente deixar ao Paulo, a mim, que façamos o que podemos, porque isso não resolverá nunca. Mas temos que fazer o que podemos, cada cidadão. Temos que fazer, mas temos também que fazer um apelo a um Estado maior, a uma comunidade maior, para que encontre soluções que funcionem em qualquer época do ano com maior ou menor recurso no apoio a quem não pode viver sem dignidade. Cada cidadão tem de ser, e passamos a uma linguagem figurada, tem de ser grão de uma romã. Nós somos grãos, aí acho que não há problema nenhum, porque cada um, neste preciso momento, valoriza a sua própria individualidade, a sua uniqueness, a singularidade. Acho que cada um gosta de falar de si, eu sou, o meu nariz, os meus olhos, a minha carreira, a minha educação. Agora, o que muitas vezes é difícil é de trazer o todo, isto é, de nos pensarmos dentro de um todo, que é que a minha singularidade tem valor na medida em que contribui para o todo. E esse é o sentido do hino que a CAIS quer propor contra a pobreza? Como é uma canção, um desafio que lançamos, porque acreditamos no poder da música, da poética, da literatura. Portanto, criámos, depois de muitas voltas termos dado, uma canção com esse título de Grãos de uma Romã. No fundo, os grãos somos todos nós. A romã é o país, é a família, é a comunidade, é a Europa, é o mundo.
E o que queremos dizer é que juntos conseguiremos sempre sair de qualquer tipo de tempestade. A letra e a música cantam-no, e também o videoclipe que acompanha esta música, creio que o mostra. Proponho precisamente que possamos ver e ouvir este videoclipe, Grãos de uma Romã. Tu és terra e eu sou mar, tu és vinha e eu pomar. Num lugar de encanto, chão de embalar. Sabes, tu és sol e eu sou lua, tu és casa e eu sou rua. Num país de heróis que não amua. Somos vento que sopra sobre a planura, flores do campo perfume de uma charrua. Somos sal a rosal de uma cultura, abelhas e trote de uma aventura. Porque é que então por cá a alegria anda triste, ferida a flor quase desiste, e as crianças vivem pobres, não as viste. Porque é que então por cá há casas onde ninguém dorme, castigados pela fome, idosos sós, sem nome. Tu és seara, eu olival, tu és sobre o rio pinhal, num cantinho de paz sem vendaval. Sabes, tu és inverno, eu sou verão, és fio de lã de algodão. Numa aldeia de enchidos, quanto requeijão. Somos ovelhas a pastar no monte, seres diversos água de uma mesma fonte. Somos mãe do cardume de uma só ponte, filhos e pais de um Deus no horizonte. Porque é que então por cá a vida não é risonha, contam-se histórias sem cegonha, e quem trabalha vive com tanta vergonha. Porque é que então por cá o pão se tornou incerto, num celeiro feito, outrora aberto, debaixo do céu, tão perto. Mas nós havemos de vencer, mas nós não deixaremos ninguém empobrecer. Mas nós havemos de fazer nascer dias sem fome, sem enfraquecer. Mas nós havemos de lutar. Mas nós vamos amar, dançar, todos mudar. Somos os grãos de uma romã.
Henrique Pinto, a música, a letra que vai sendo cantada começa com tu sabes, muito voltado para este diálogo pessoal, termina com mas nós. É essa revolução que é necessário fazer? Sim, a letra tem um pouco uma estrutura simples, quer dizer, nós pensamos em cantar antes de mais a nossa riqueza, porque Portugal, repetidamente eu digo, não precisamos de descobrir minerais, o petróleo, que agora também alguém pensa que pode estar aí no Atlântico. Nós somos um país incrivelmente rico, pequeno, mas rico de tudo. E a primeira parte da canção canta essa nossa riqueza, porque é isso que temos. Mas canta depois no refrão a pobreza em que nos tornamos. Estas situações de pobreza, os idosos que vivem abandonados, uma mulher que morre e o cadáver, cujo cadáver se encontra passados 9 anos, é uma coisa que nunca deveria acontecer na vida de ninguém. Quer dizer, idosos sem nome, as crianças que hoje deixam de ter refeições em casa, nas escolas, com os cortes agora na própria educação, já nos perguntamos se temos que levar coisas de casa porque a escola já não pode dar, nomeadamente até o próprio papel higiênico. E depois, numa terceira parte da canção, aposta neste nós, quer dizer, pela riqueza que temos por esse lado até heroico, porque o português é um desenrascado, é um herói, voltamos aos descobrimentos, se quisermos. Portanto, temos aí muito onde nos agarrar como riqueza, só temos é que dar a volta, e esse dar a volta passa por esse trabalho conjunto que o próprio vídeo apresenta nestas crianças, adolescentes, que descobrem que a bola que se perde terá que ser novamente descoberta e colhida, tida de volta com a ajuda de todos. Pela união de todos. Portanto, é isso que eu creio que o país tem que perceber, a volta à crise, dar-se-á com todos envolvidos neste processo de dar a volta. Acha que será essa que se vai conseguir essa união de todos no momento em que atravessamos? Eu creio que continuamos... Parece que é um desejo que está muito distante. Eu acho que sim. Nós continuamos muito fraturados, muito... que cada um fazendo por si, quer dizer... como eu dizia também mesmo no início, esta dificuldade que temos de vir à rua juntos. Não é que eu não estou a dizer que temos que vir à rua, mas essa capacidade de mobilização onde estamos todos por uma causa, à volta de uma causa que acreditamos ser importante e ser de todos, há uma dificuldade muito grande. Portanto, vivemos em condomínios onde ninguém se conhece, em pequenos, grandes prédios onde ninguém se fala, e, portanto, essa ideia do nós é um trabalho a fazer-se, a construir-se, e levará muito tempo, e oxalá esta situação de precariedade, de pobreza, de empobrecimento nos leve, de facto, a perceber que juntos, os Pink Floyd, que têm agora aí também um trabalho de reedição de discos, costumavam dizer no álbum The Wall, Together we stand, divided we fall. Quer dizer, juntos permaneceremos de pé, separados será a nossa ruína. E, portanto, é uma mensagem milenar, é uma experiência milenária que temos que certamente agarrar e desenvolver. E que infelizmente tarda em concretizar-se. No momento em que gravamos este programa ainda não conhecemos as medidas do Orçamento de Estado, em definitivo. Temo que venham aí tempos onde os povos fiquem mais isolados. Sim, eu acho que sim, porque há cortes anunciados de milhões em áreas como a saúde, a educação, e eu creio que o combate à pobreza passa muito pela educação, por exemplo. Nós até tínhamos pensado que, por exemplo, em relação voltando à canção, que a canção servisse até um propósito de ajudar pessoas sem recursos para continuar os estudos, porque a educação, num país sem educação, a pobreza é bem maior, é sempre bem maior. E, portanto, quando os cortes que se anunciam no Orçamento de Estado visam, sobretudo, áreas onde, de facto, o combate à pobreza é importante que se faça, e aí é preciso haver recursos, é preciso investir mais, eu temo que o país vai continuar a empobrecer. E aquilo que eu volto a sublinhar é que não podemos, de forma alguma, trazer para o combate à pobreza a justificação de que não temos recursos portanto, não há volta a dar. Eu acho que temos que, sim, que ser capazes, e este é o desafio, de ser capazes de utilizar o pouco que temos no combate àquilo que é flagelo, é problema, e é aí que devemos estar. Mas eu creio que os anos de 2012, 13, 14, 15 serão muito mais difíceis do que o tempo atual. De que forma é que nesses anos a CAIS vai continuar a responder a... Continuaremos a bater-nos por isto, continuaremos a bater-nos pelos pobres, continuaremos a apostar em soluções, isto é, nós trabalhamos muito com pessoas, portanto, é com o João, com o António, com o Pedro, com a Helena, e é num acompanhamento de capacitação e de autonomização destas pessoas que iremos procurando encontrar soluções. Nós não temos soluções para o todo, porque aí terá que alguém pensar o todo, mas quando o António nos bate à porta, nós temos que, hoje e amanhã, encontrar as melhores soluções que dignifiquem e autonomizem
uma pessoa e lhe permitam viver com a maior dignidade possível. Em projetos como aqueles que há pouco falava... Sim, projetos que vão desde uma pequena ajuda com a venda da revista, mas nós não queremos, aliás, soluções precárias, nem queremos soluções sociais, porque o que está muitas vezes na mesa é, para a pobreza, soluções pobres, para a pobreza, soluções de precariedade. Nós queremos apostar em soluções que ainda nos pareçam muito terra a terra, nomeadamente como o engraxado de sapatos. Nós andámos aí com a Misericórdia de Lisboa e com outras empresas a fazer um estudo que nos pudesse também esclarecer se alguém lançado num projeto de engraxadoria iria fazer dinheiro suficiente para lhe manter uma família. Esse estudo foi feito e esse é um projeto que pode garantir a uma pessoa que se envolve com a graxa, o engraxado de calçado, pode manter-se assim e manter uma família que possa ter. Portanto, é isto que nós temos e a CAIS vai continuar a propor soluções de trabalho que não sejam precárias e possam trazer alguma estabilidade. E que consigam, de facto, criar autonomia em todas as pessoas. Autonomizar. Henrique Pinto, muito obrigado por ter estado aqui neste programa. Pelo tempo de antena. Felicidades para o trabalho. Num dia em que quisemos apresentar perspectivas para lutar contra a pobreza, numa jornada em que em todo o mundo se clama pela sua erradicação. Desejo-lhe um bom fim de tarde e até amanhã, se Deus quiser.